Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no perfil da Bragagueira. E hoje nós vamos falar de um tema super importante que é sobre quais são os objetivos para a terapia fonoaudiológica. Participará comigo aqui a fonoaudióloga Lívia Mendes, que já deve estar entrando. Olá, Laís. Olá, Jeane, bem-vindas. Estou aguardando aqui a Lívia entrar. Gente, a Lívia entrou e nós vamos falar sobre os objetivos da terapia fonoaudiológica para a pessoa que gagueja. Se vocês tiverem perguntas, vou ficar sempre atenta aqui para que essa live seja uma live bem participativa. Ter vocês conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Eli, boa noite. Pessoal, estamos aqui. Oi, Mari. Que alegria, né, Mari? Ai, muita, é sempre uma alegria. Terminar o nosso dia hoje com essa live muito especial que a gente preparou, com o maior carinho aí para esclarecer sobre a terapia fonoaudiológica para as pessoas que gaguejam, né, os seus objetivos. Vamos aguardar o pessoal entrar, né, Mar? Aguardar mais um pouquinho. Olha, já tem até muita gente ali Sim. conosco já, viu? Eu acho que a gente já pode ir começando com tudo já. Gente, que delícia que vocês se planejaram para Pessoal, participar aqui conosco. que legal! Isso mesmo. Boa noite. Gente, essa live, ela tem um objetivo de desmistificar muitas coisas. Nós vimos ao decorrer dos dias, né, Lívia, que se passaram muitas dúvidas sobre quem trata a gagueira, quem não trata a gagueira, o que deve se ter num tratamento de gagueira. E essa live é uma live para a gente poder falar sobre isso, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aqui que a gente vai ter muito prazer de Exatamente. falar. E assim, o que a gente vem observando, né, Mariana, nas redes sociais, que a gente vem observando no Instagram, muita informação errada sobre o papel do fonoaudiólogo. Eu acho que o que fez a gente hoje estar aqui é querer levar para vocês a real importância desse profissional. Olha o gatinho apareceu na nossa live. Quer Participar da participar. live. Porque a gente sabe que a fonoaudiologia, dentro da fluência, ela vem se modificando ao longo dos anos, né? Sabemos que foi criada a especialidade, né, Mari, em fluência na fonoaudiologia, né? Foi até em agosto de 2017, o Diário Oficial publicou essa regulamentação da especialidade. Então, assim, a fonoaudiologia estuda a gagueira por décadas e décadas, e graças a Deus a gente conseguiu a especificação da especialidade, que fortalece muito, porque a gagueira é algo bastante complexo, né, Mari? Muito Veja. complexo. E então a gente quer começar falando para vocês. Eu acho que o mais importante, a gente pensou eu e a Mari, e começar a explicar o porquê que é o fonoaudiólogo, né, Mário? Responsável pelo atendimento, acolhimento, avaliação, diagnóstico, o tratamento. Eu gosto muito da palavra acolhimento, né? Que eu acho que aí você acolhe a Também pessoa que bom. gagueja na sua totalidade, vamos dizer assim, e não apenas numa fala ali que tem alguma diferença quando comparado àqueles que não têm a gagueira. Mas o profissional habilitado para acolher é o fonoaudiólogo. Mas nem sempre o fonoaudiólogo ele é capacitado. Então, o habilitado é aquele profissional que pode, é o fonoaudiólogo que cuida da gagueira. Porém, precisa que esse profissional seja capacitado, seja especialista em fluência da fala, né, Mari? Exatamente. O fonoaudiólogo que vai fazer esse acolhimento, como a Lívia bem disse, também adoro a palavra acolhimento, tá, Lívia? E também o tratamento.
E é importante que o fonoaudiólogo tenha conhecimento sobre gagueira. Qual é a nossa realidade hoje? Hoje a gente tem pouca grade de fluência dentro das clínicas escolas, dentro das faculdades. Então, tem uma dificuldade daquele fonoaudiólogo recém-formado sair atendendo gagueira. Por isso, da necessidade de se especializar cada dia mais. E para tirar o título de especialista, não é nada do outro mundo, né, Lívia? Você tem que fazer curso, Você tem que... estudar, se Sim. especializar na área. E aí a gente vai falar sobre esse tratamento, sobre a importância de procurar um fonoaudiólogo especialista, porque ele vai fazer esse passo a passo que a gente vai Sim, sim. falar E com eu acho que a gente vocês. pode começar falando o seguinte: por que que é o fonoaudiólogo o especialista que deve cuidar da gagueira? Por que que a porta de entrada para essa pessoa que gagueja é o fonoaudiólogo? Por muito tempo a gente acreditou, ou se acreditou, né, que a gagueira era causada por uma questão psicológica, uma questão emocional. Então, por quê? Porque a gagueira também ela é muito variável. Então, tem dias que ela está mais evidente, tem dias que ela está menos evidente. Então, por muito tempo se pensou também, por que que às vezes se gagueja mais numa determinada situação? Ah, porque a pessoa está nervosa, porque naquela outra situação gagueja-se menos. Bom, então é emocional, porque às vezes gagueja, às vezes não. E a gente sabe que hoje a característica principal da gagueira é sua intermitência, faz parte do quadro. A pessoa não gagueja o tempo todo, né? E aí se acreditou por muito tempo, sim, que a pessoa começaria, a criança começaria a gaguejar, porque ela começaria a apresentar uma questão na fala, aí teria um ambiente que não estaria acolhendo essa fala, né? Essa criança, então, ficaria aí com a gagueira persistente. Então, por muito tempo se considerou a gagueira psicológica. Tanto que a porta de entrada, por muito tempo, foi psicólogo. Vamos tratar o emocional, vamos trabalhar a ansiedade. E a gente sabe que não tem relação. A gente sabe que, entendendo a causa da gagueira, se justifica porque é o fonoaudiólogo que é o primeiro a tratar e habilitar essas pessoas. A gagueira, né, Mari, ela é hoje considerada como causa multifatorial. O que isso quer dizer? Para que uma criança comece o quadro de gagueira, até os 12 anos, que a gente chama de gagueira do desenvolvimento, que é a gagueira que acontece durante o desenvolvimento neurológico, antes da entrada, né, na adolescência, ela precisa ter uma base genética. Então, já se sabe, já se encontraram genes é uma herança poligênica, são vários genes que juntos estão ali. E você precisa de uma base genética para começar a manifestar esse quadro. Porque se fosse assim, todos nós gaguejaríamos. Porque quem é que não tem hoje, né, Mariana, um problema psicológico, não é? Exatamente. Exato. E Todo mundo aí tem. nós sabemos, então aí o que que a gente entende? Que quando você entendendo que a base, que a gagueira ela vai surgir sim pela combinação de uma base genética e fatores, sim, ambientais, pessoais, e aí a gente não consegue elencar aqui todos esses, mas é uma questão multifatorial. Mas sem a base genética, eu não consigo de manifestar o quadro. E aí, o que que tem a ver a fonoaudiologia com essa questão da base genética? Vamos lá. Qual é a função dos genes no nosso corpo? Eles não dão as funções? Gene é responsável pelo funcionamento. Vamos pensar assim. Se eu tenho uma herança genética para gagueira, ou seja, se eu tenho genes, esses genes em conjunto, eles vão fazer com que haja uma modificação no funcionamento do cérebro nas áreas recrutadas para a fala. Ok, Mari? Não é isso que a gente combinou de passar para vocês? Então, quando você tem essa herança genética, você tem essa predisposição, esses genes vão interagir sim com outros fatores, aí cada um tem as suas questões aí, para que esse gene, vamos dizer assim, ele se expresse. E aí as áreas da fala que são comandadas por esses genes acabam ficando com um funcionamento diferente das pessoas que não gaguejam. Então, hoje a gente está tentando trazer até um movimento de que é uma neurodiversidade. O que que isso quer dizer?
que é um jeito do cérebro funcionar diferente quando comparado às pessoas que não gaguejam. E se eu tenho uma mudança na área da fala, quem é o profissional responsável? Quem é o profissional que estuda a comunicação? Quem é o profissional que estuda a programação motora? Como é que esse cérebro programa a fala? Quem é que estuda a linguagem? Quem é que estuda a comunicação entre as pessoas? A minha comunicação nos meus ambientes, com os meus interlocutores? É o fonoaudiólogo. Então, uma das razões pela qual é o fonoaudiólogo que vai avaliar a gagueira é porque ele é o especialista que entende sobre como esse cérebro trabalha para a fala. E é ele que entende as modificações que esse cérebro tem quando comparado às pessoas que não gaguejam, já que os estudos de neuroimagem, os estudos hoje, eles vêm mostrando bastante isso pra gente, as diferenças já desde criança, nas áreas de conexões do cérebro, entre a área auditiva e a fala, né, entre uma área chamada núcleos da base, que tem a produção ali da dopamina. Então, a gente tem mudanças na configuração e no funcionamento, que vai, durante o desenvolvimento, essa área vai funcionar de um jeitinho que na fala vai se manifestar os bloqueios, os prolongamentos, as repetições, tá? E os outros comportamentos que vêm depois, né, Mário? Secundários. Força para tentar liberar aquela palavrinha, preocupação, medo do julgamento do outro. E aí você tem os comportamentos observáveis, que é a própria gagueira e movimentos, mas aquele que está por trás, que envolvem o que a gagueira causa nas esferas emocionais, psicológicas e sociais. Então, a gagueira não é causada por problemas psicológicos. A gagueira, ela exacerba e causa questões emocionais e psicológicas para a pessoa que tem a gagueira, tá? Então, essa é uma das justificativas. O fonoaudiólogo é quem conhece o padrão de fala, como que esse cérebro trabalha. Mas tem outra justificativa. Vamos falar de como assim, como hoje, por que é o fonoaudiólogo? O que é o DSM-5 e o nosso código, né, internacional lá da Organização Mundial de Saúde, o CID-11, coloca a gagueira. Vamos falar mais sobre isso? Vamos. Antes de chegar nesse ponto, que é um ponto assim, mais atual, que a gente tem de referência, né? Que é pensando na pessoa e não da doença, eu acho que é importante trazer alguns aspectos para vocês pensarem no porquê que a Lívia está falando disso tudo. Por que antes de nós falarmos dos objetivos da terapia fonoaudiológica, ela explicou o que é gagueira, que a gagueira acontece no cérebro, por que ela explicou dessa questão da neurodiversidade? Porque não tem como a gente separar a fonoaudiologia, não tem como a gente separar os estudos atuais, a ciência, e não tem como a gente separar a ciência do tratamento, porque se o tratamento não for embasado na ciência, nós não temos sucesso terapêutico. Então vamos pensar lá atrás, em todo o caminho que a gagueira percorreu de tratamento. A gagueira é um dos distúrbios, é o distúrbio da fluência mais antigo que a gente tem conhecimento. Quando a gente fala que é fonoaudiólogo, todo mundo fala, você trata gagueira, né? Todo mundo tem um conhecimento sobre a gagueira, daí que gera tanto senso comum. Então, nós temos vários tipos, várias formas, cada um tem um pitaco de coisas diferentes, de sensos comuns diferentes para tratar e curar a gagueira, que hoje, graças às ciências, a gente sabe que isso é um senso comum e que isso não tem comprovação científica. Então, quando a gente vai fazer uns históricos lá atrás, sem ter pesquisa, antes da gagueira ser considerada uma causa emocional, era considerada uma causa funcional. E o tratamento da gagueira, muitas vezes, era cirúrgico, gente. Tem estudos que falam que tem pessoas que, para tratar a gagueira, retiraram a língua, fizeram cirurgia de língua, muita cirurgia de língua, muita cirurgia de gagueira, muita cirurgia de laringe. Pensa, porque eles acreditavam que a gagueira era um problema funcional.
E aí não tinha Aqui, ciência aqui exatamente, nessa não um região. comando neurológico de programação motora dessa fala, né? Então, realmente, até Exato. superstições, né? É, acreditava-se que poderia E é tão importante, né, Li, a gente trazer essa questão da superstição, porque quem fazia isso não era pessoa supersticiosa, era médico, era quem estava estudando, porque era o que a ciência se embasava, que acreditava que era um problema funcional lá na laringe, na língua, enfim. E a solução, o tratamento era retirar essa língua e essa laringe. Isso é muito grave. E aí depois tem diversas coisas bem cabulosas na ciência que as pessoas acreditavam e é para a gente entender os avanços, porque olha que legal, hoje a gente tem estudos de neuroimagem, estudos genéticos, que a gente consegue entender que não é aquela laringe, não é aquela língua, e que não é só a emoção que a pessoa sente, é a pessoa como um todo, é o cérebro, é o funcionamento cerebral, é como que aquele cérebro se desenvolve no processo do exato. desenvolvimento. Olha que E é legal. importante a gente entender que com os avanços da neurociência, de você poder estudar esse cérebro e comparar o cérebro das crianças que gaguejam com as que não gaguejam, que conseguiu se verificar essas mudanças. Veja, o cérebro da criança, ele é algo muito. Existe uma plasticidade ali, né? Ele é um cérebro, vamos pensar assim, uma esponjinha. Então, ele está ali durante o tempo que a gagueira se manifesta, seja por uma questão genética e tudo mais, e somada a outros fatores, começou a manifestação do quadro. Esse cérebro está programando a fala daquela forma, por várias razões, orgânicas, funcionais, atreladas a outras questões, ok. Mas esse cérebro, ele é novo. O cérebro, quanto mais estimulado ele é, novas conexões ele faz. Então, veja, o tratamento fonoaudiológico é iniciado desde a infância, para quê? Para poder promover para esse cérebro que é tão novo, tão rico em novas conexões, que as estratégias terapêuticas do fonoaudiólogo e do ambiente, família, escola, fono, e a própria criança ser trabalhada dentro da sua questão de comunicação, de ter um ambiente legal, esse cérebro recebe novas programações motoras de fala, né? Novas formas, muitas vezes, de se comunicar, mas nunca tirando a espontaneidade e a naturalidade daquela fala. Porque a fala da criança, ela é natural, né? Ela tem que ser espontânea. Então, lembrando que o fato da gente se ligar à ciência, como a Mari falou, à terapia, é justamente porque se eu entendo o cérebro daquela criança que gagueja, eu sei o que eu posso fazer para que o meu cérebro receba novos estímulos e que eu possa criar, fortalecer novas conexões para ajudar numa programação de fala que naquele momento está com um funcionamento diferente, provocando uma repetição, um bloqueio, tá? Então, por isso que ligar a ciência e a fono ali para decidir o processo terapêutico não dá. Gente, hoje não tem como você abandonar a parte da neurociência. Não dá hoje, é indiscutível os estudos que falam da causa genética ser questões neurofuncionais. Hoje já não se tem mais essa dúvida. O que não se pode, o que se tem que tomar cuidado é considerar só isso. Então, o fonoaudiólogo vai trabalhar só a fala, só exercício? Não. Porque a gente está falando que o fonoaudiólogo especializado, ele não trabalha com, vamos dizer assim, como é que fala a palavra? Ele trabalha com processo terapêutico. O processo, ele é embasado na pessoa que gagueja, não na fala gaguejada. Então, isso é que eu quero defender aqui no sentido assim, o fonoaudiólogo, ele não tem o objetivo de ficar mudando a fala da pessoa que gagueja, né? De mostrar que aquela fala não é esperada, que aquela fala não é adequada, de modo algum.
fonoaudiólogo, ele trabalha com processo terapêutico. O que é o processo? Eu pego essa pessoa que gagueja, eu a recebo na sua totalidade como especialista. Então, eu vou sim considerar o funcionamento cerebral, o que essa pessoa, o que esse adulto, o que essa criança manifesta na fala por conta dessa questão funcional, e vou entender como ela lida na sua individualidade com o que ela está apresentando. Ela sofre? Ela já está tendo impacto dessa gagueira na sua vida? Como que o ambiente está olhando para esta gagueira? Ela está sendo ridicularizada? Ela não está sendo? Para ela gaguejar, ok, ela não está se sentindo bem, ela não consegue ter uma vivência social adequada, né? Então, a gente considera a história de vida dessa pessoa, a relação que essa pessoa traz com a gagueira, questões do seu próprio temperamento, da sua própria personalidade, e além de considerar tudo isso, a gente, claro, como especialista em fala, a gente entende como que essa pessoa está lidando com essa parte motora da fala. Ela aceita perder o controle? Quando ela está tendo um bloqueio, ela fica no bloqueio? Ela quer fazer força para expelir essa palavra? Ela não consegue esperar que aquele cérebro vai liberar aquela palavrinha? O que ela está tentando fazer para não gaguejar? Então, o que eu quero trazer aqui, que eu e a Mari a gente quer trazer, é que é um processo terapêutico multidimensional. Não é só que a gente não trabalha só fala e técnica de fala. Porque isso é tirar a fala daquilo que é mais nobre, que a fala pertence à pessoa, à sua emoção, né, Mari? A fala é a materialização da nossa voz, e cada voz é única. Então a gente não pode descaracterizar essa fala. E aí entra muito, quando a Lívia falou da pessoa, entra no que a gente falou das questões do embasamento lá da literatura atual, que é a CID e a CIF, que é importante a gente entender isso, porque isso nos embasa no ser fonoaudiólogo, que é o profissional capacitado para trabalhar com gagueira, É importante a gente falar que a outra... Qual a outra justificativa de por que o fonoaudiólogo? Por quê? Porque, assim, embora a gente saiba, embora existe hoje um movimento muito grande da questão da neurodiversidade, isso a gente está falando de autismo, a gente está falando de várias condições do neurodesenvolvimento, ou seja, que acontece por uma questão ali durante o desenvolvimimento neurológico daquela criança. Veja bem, a gente está falando de tudo, então a gente está tentando entender que as pessoas são diferentes. Do mesmo jeito que as pessoas têm cabelos diferentes, cor de pele diferente, altura diferente, eu também posso ter uma diferença na minha maneira de falar. Assim como o autista tem uma outra forma de funcionar, vamos pensar assim, esse cérebrozinho. Então a gente está falando muito hoje de neurodiversidade. Mas o que a gente não pode deixar de ter? Uma linguagem comum entre todos os países do mundo, no sentido de descrição da gagueira. Então, você tem que ter uma linguagem comum entre os profissionais. Então, embora a gente tenha essa tendência de neurodiversidade, vamos entender que cada um fala do seu jeito, ok, a gente precisa cada vez mais mostrar para a sociedade que as diferenças estão aí e que todo mundo tem que ser respeitado dentro da sua individualidade. Porém, a gente entende que internacionalmente existem documentos da Organização Mundial de Saúde e também do DSM-5, que é na questão ligada à psiquiatria, que coloca ali, que descreve as doenças, né? E o que diz sobre gagueira hoje, tá? A mais atual descrição que a gente tem é a CID-11, que foi entrou em vigor esse ano já, né? Que coloca a gagueira no eixo, vamos dizer assim, dos distúrbios da comunicação, né? Então, a gagueira, ela é colocada como um transtorno desenvolvimental da fluência da fala. Essa palavra transtorno a gente só usa porque tá lá. Talvez durante daqui muitos anos a sociedade vai mudar um pouquinho algumas concepções. No entanto, hoje, o que é visto pelo sistema biomédico, né? Que a gagueira é um transtorno do desenvolvimento da fluência da fala. E por ele estar
dentro dos distúrbios da comunicação, qual é o profissional que trabalha com os distúrbios da comunicação? O fonoaudiólogo. É É inquestionável o inquestionável. papel do fonoaudiólogo e é por isso que hoje tem a especialidade, tá? Configura-se dessa forma. E o DSM-5 também coloca como sendo uma questão de comunicação. Por isso que é do fonoaudiólogo essa questão. Então, esse é um outro fator que justifica o porquê é o fonoaudiólogo, tá? Então, é uma questão que a gente tem que respeitar e é muito importante. E lembrando, nós, fonoaudiólogos, tratamos, a gente, apesar de terem várias abordagens dentro do tratamento da pessoa que gagueja, hoje o que mais a gente consegue entender é que os programas, existe diferença entre o programa terapêutico e o processo terapêutico. Programa terapêutico é aquilo que é um programa, é pré-estabelecido. Então, a pessoa que gagueja vai fazer isso, 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 isso. É um programa mais fechado. A gente usa programas terapêuticos? Usa, mas a gente não usa apenas isso. A gente coloca isso dentro de um processo. Isso é muito importante, considerando a pessoa como um todo, como eu já falei. Tá bom? Bom, Mari, agora acho que a gente podia entrar, então, que a gente já justificou por que é o fonoaudiólogo que atende, né? E, de novo, tirando aquele mito de que a gente quer mudar a fala da pessoa que gagueja, né, Mariana? Fonoaudiólogo especialista não quer mudar a fala de ninguém. Fonoaudiólogo quer trazer estratégias, conforto, e a gente vai explicar um pouquinho depois. Mas a gente podia começar, Mari, com um pouquinho explicando do tratamento na criança e depois a gente chega no adulto. O que você acha? Então, vamos lá. Ótimo. Acho que é legal a gente começar daí, porque a gente começou falando do cérebro. E o cérebro da criança tá ali o tempo inteiro prontinho para aprender tudo, literalmente. E quando a gente fala da criança que gagueja, a gente tem que desmistificar uma coisa super importante. A gagueira não é fisiológica. Não é um processo de todas as crianças. Senão, ela faria parte do desenvolvimento da linguagem oral, que não faz. São só 5% dessas crianças que gaguejam. Se nós formos pensar, 5% é um número bem grande? É um número bem grande, mas não é 100% das crianças. Então, o fato da criança começar a gaguejar, já tem que, levantar a anteninha. Literalmente, a gente já tem que pensar. Essa criança tem que passar por uma avaliação especializada para verificar o risco de persistência dessa gagueira. Porque a gagueira, ela não vai passar sozinha. Pode ser que sim, mas pode ser que não. E quem vai garantir que não? Quem vai colocar a mão no fogo? Quanto antes a gente faz a intervenção, maiores são as possibilidades de fluência e maior é a possibilidade daquelas conexões que a Lívia falou, que o cérebro vai fazendo para reajustar e reorganizar para aprender uma nova forma de falar, mas que não é uma forma diferente, tá, gente? Não é uma forma não natural. É exatamente a forma natural daquela criança falar, mas ela vai aprender a gaguejar, ou a gaguejar suavemente, ou a não gaguejar. Mas ela precisa fazer e passar pelo processo de avaliação, porque só o fonoaudiólogo vai conseguir triar o risco de persistência daquela gagueira. Quando eu falo risco de persistência, é meio diferente, né, gente? Porque tem muita gente aqui que não é fono. Fono vai saber certinho o que é risco de persistência. É o seguinte, desses 5% que eu falei das crianças, tem esse mito que a gagueira é fisiológica, porque 80% desses 5% se recuperam da gagueira, tem remissão com ou sem terapia fonoaudiológica. Ou seja, Sim, elas param de gaguejar. isso Só quer que, dizer, Mari, entretanto, de cada 5 crianças que começam o quadro de gagueira, que tem que ter repetição de sílaba, bloqueio e prolongamento de som. tem que ter Não é características uma da fala gagueira. de criança, é uma fala que tem que ter características. A cada 5 crianças que gaguejam, 4, ela está dizendo que 4 irão apresentar a remissão do quadro. Por quê que os estudos estão cada vez... É um número muito grande. As crianças, as pesquisas estão tentando mostrar o que acontece com esse cérebro que consegue fazer essa recuperação, esse ajuste. Mas uma delas
vai ter a gagueira persistente na vida adulta. Tem como a gente saber se a minha criança que começou a gaguejar hoje é essa que vai virar um adulto com a gagueira persistente ou se ela está dentre as 4 que vão ter uma remissão? Nós não temos uma bola de cristal, gostaríamos muito de ter, né, Mari? Mas Queríamos, mas nós temos hoje instrumentos validados que avaliam o risco dessa criança ser essa uma criança que vai continuar gaguejando. Por isso que é importante a intervenção precoce. Só o fonoaudiólogo especialista é que vai conseguir, através da entrevista com a família, da observação da criança, conseguir, através desses protocolos que a Mari falou, a gente determinar assim, nossa, essa criança que está na minha frente tem alguns fatores que me levam a pensar que ela pode ser esta daqui, tá? E isso vai influenciar na minha decisão terapêutica. Deve influenciar. E, gente, e se essa uma criança dos ali 80% ali, dos 20% que continuou gaguejando, entrar em terapia com a intervenção precoce é sucesso, porque aí o cérebro reorganiza, o cérebro aprende. E sabe o que é mais legal? Que a gente consegue diminuir o impacto que aquela gagueira vai ter na qualidade de vida daquela criança, que é o objetivo. Porque muitas experiências de gaguejar, muita experiência pregressa mesmo do adulto, se ele tivesse entrado numa intervenção precoce, a gente já conseguiria diminuir muito essa dor que a gagueira causa na vida adulta. E aí, voltando lá para o tratamento, para a gente conseguir entender um pouco mais essa intervenção, então o fonoaudiólogo vai triar, vai identificar lá qual é a criança que tem esse risco de persistência da gagueira. Ele identificou essa criança, ele vai falar, essa aqui vai ter que ficar em terapia. Ou as outras crianças que estão gaguejando e que não têm o risco, elas podem entrar numa terapia indireta, ou elas podem ser só orientadas. Então, papais e mamães que estão aqui conosco, que às vezes levaram o filho do fono, o fono voltou para casa, pediu para voltar daqui a uns 2 meses. Aí, geralmente, a criança pode parar de gaguejar e não volta para reavaliação. Voltem para reavaliação, tá? Porque é importante que o fonoaudiólogo reavalie aquele perfil da fluência para verificar se aquele risco permanece o mesmo. Porque quanto mais a criança continua gaguejando e por mais tempo essa gagueira persiste, maior é o risco dessa gagueira persistir até a vida adulta. E eu queria entrar num outro ponto, quando a gente fala do ser, que cada ser é único, a criança é única. E quando a criança está em desenvolvimento, desde quando ela é um bebezinho, ela não desenvolve uma coisa só. Ela não vai aprender a andar e depois aprender a sentir e depois aprender a falar. Ela vai aprender tudo ao mesmo tempo. Então, o cérebro de criança é um boom, porque ela está aprendendo tudo. Ela está aprendendo, conhecendo aquele ambiente, conhecendo quem é o pai, quem é a mãe. Toda vez que ela fala papá, o papai aparece. Toda vez que ela fala mamá, a mamãe aparece. Então, ela está aprendendo. E aí, ela, assim como ela está aprendendo a tudo no meio, ela vai aprender que gaguejar é errado. Quem ensina para a criança que gaguejar é errado desde criança é a gente. É o pai, é a mãe, que toda vez que ela gagueja, para, respira, pensa. Poxa, você sabe o que você vai falar. É a criança, opa, tá só aprendendo ali a falar, teve a fala interrompida naquele momento, ela está num processo de desenvolvimento, ela vai falar assim, opa, tô fazendo alguma coisa de errado. Por isso da importância dessa intervenção precoce. Porque a criança ela vai falar, ela tem que falar, ela tem que ter essa autonomia de fala. E, assim como adulto também, muitos adultos chegam para a gente, para intervenção terapêutica, sem essa autonomia de fala, ou com muito medo de falar, complementando a questão da criança, o que a Mari falou, né? Então, assim, quando a Mari fala da abordagem direta e indireta, é importante a gente pensar assim. Primeiro, quanto mais perto do início do quadro, a pessoa começou a apresentar gagueira, quanto mais cedo, deu 15 dias de gagueira, vamos no profissional. Por quê? Porque aí a gente consegue, primeiro, não deu tempo ainda, como a Mari falou, dessa criança ter o sofrimento secundário à gagueira, como medo, tristeza no ambiente fazendo errado com a criança, né? Isso que a Mari comentou. E ao mesmo tempo, já vou responder aqui, tá, gente? Tô vendo as perguntinhas aqui. Tem umas coisas interessantes para falar.
Então, com relação à criança, a gente já faz toda essa abordagem direta e indireta com a família, ou seja, não é com a criança primeiro. A gente orienta, a gente desmistifica para os pais o que é a gagueira, a gente explica que precisa aceitar aquela condição de fala dentro do ambiente de casa, que ela precisa se sentir acolhida na sua comunicação, que o importante é o que ela vai dizer e não como ela vai dizer. Então, toda essa orientação ambiental favorece com que essa criança não se sinta num ambiente desfavorável de comunicação, que possa depois trazer para ela consequências que vão levar para a vida toda por um jeito de lidar errado com a gagueira dela. E a abordagem direta, o que é? É com a criança, né, Mari? Ou seja, quando a gente percebe que a criança já tem riscos para ter uma gagueira na vida adulta, ela já é uma criança que percebe a própria gagueira e que já manifesta um sofrimento, sim. Tem criancinhas que com 2 anos falam assim, eu não consigo falar. Tem criança que chora, mesmo no ambiente favorável. Quer dizer, a própria criança se sente extremamente perturbada com a perda do controle da fala. Nós temos estudos que mostram que crianças que começam a falar podem perceber a própria gagueira. Então, você imagina você tá andando numa rua e você é surpreendido por um buraco. Você acha que você vai continuar andando naquela rua cautelosamente ou livremente? A criança de gagueja é a mesma coisa. Se ela tá falando super livre e de repente ela é surpreendida por uma questão neurológica de perda de controle de um determinado som, como que a criança se sente naquela hora? Se ela tiver características específicas de um monitoramento melhor nela, uma percepção melhor sobre ela, ela já pode desenvolver um sofrimento por essa perda de controle. E aí, se a gente não tem uma família que olha para isso, que diga, ok, às vezes as palavrinhas não saem, ok, mas elas vão sair. Então, assim, eu estou aqui para te ouvir. Então, essa abordagem é uma abordagem direta, mas tem crianças que eu preciso sim colocar dentro de um ambiente, com a família, com o terapeuta, para que ela possa entender que aquele cérebro jamais vai impedir que ela fale. São milissegundos de um som, ou segundos de um som que foi funcionalmente bloqueado ou repetido, mas que, se ela entender que ela não precisa fazer força, que o sistema vai liberar, que ela não é incapacitada para falar, ela fala, ela vai falar, ela vai começar a não fazer o que a gente vê muitos adultos que não foram tratados fazerem. Movimentos com os olhos, com a boca, movimento de força, troca a palavra, não quer essa palavra, tenho medo dessa palavra. Então, a criança bem cuidada, na nossa experiência, né, Mariana, de anos de clínica, a gente vê que não tem comparação pegar um adulto que nunca fez terapia com algum jovem que fez na infância. Quanto antes, né, Li, também eu trabalho o modelamento da fluência dessa gagueira, dessa criança, maior são as possibilidades de fluência. Quando a gente fala maior são as possibilidades de fluência, é que tem criança que não. Tem criança que a gente mexe no ambiente, mexe no meio, mexe para tornar aquele ambiente mais favorável, porque o risco dela às vezes é baixo. Mas tem criança, igual a Lívia falou, que já chega com 2 aninhos e que já tem consciência. Perdeu o áudio. Ah, tá. E que já tem consciência total do que está acontecendo com ela. A gente tem que trabalhar a fala dessa criança. Aí sim eu tenho que modelar, trabalhar essa gagueira na fala, modificar essa gagueira se necessário. Aí eu vou fazer intervenção direta na fala daquela criança. Por isso que o sucesso terapêutico na gagueira, quando a gente fala que gagueira tem tratamento, porque a gente trabalha a fala. A gente vai trabalhar a emoção, óbvio. A gente vai trabalhar as etapas. De toda etapa. Eu vou ter que trabalhar na criança toda etapa. De conscientização. Tem criança, tem adulto que não tem consciência daquela gagueira. De desensibilização, de trabalhar o que aquela gagueira representa. Muitas vezes, a gagueira não representa nada para a criança, mas para o adulto representa muito. A gagueira representa muito para os pais daquela criança. Mas para aquela criança, ela só quer falar. Ela só percebeu que é um jeito diferente de falar, que ela não está conseguindo falar o que ela quer. Mas ainda não incapacita ela de fazer nada.
o que já é diferente do Sim, adulto. então, Então, a gente tem que e começar a para pensar nisso. fechar a parte da infância, o que a gente tem que pensar? Que essa criança tem a orientação, o trabalho indireto com a família e na terapia direta, como a Mari falou, isso que tem que ficar muito claro. Nós estamos trabalhando como especialista conexões cerebrais. A gente está trabalhando com entrada de sensações, entradas motoras. Então, veja bem, se a gagueira acontece no cérebro de uma criança, por um funcionamento genético determinado ali, veja, o meu cérebro cria respostas motoras. Quando eu trabalho ludicamente, num ambiente em que eu fale com algumas estratégias, uma fala mais lenta, uma fala mais macia, se eu coloco estratégias que essa criança, no ambiente lúdico, nunca algo tão imposto, você vai fazer assim? Não. É uma terapia em que, naquele ambiente, aquele corpo, aquela boca, aquela forma de se expressar gera uma resposta no meu nível neurológico que cria conexões e que então a criança consegue engramar novos padrões motores de fala. Por isso que a gente não diz que a gente trabalha unicamente a fala, a gente trabalha o cérebro, conexões, sensações da minha boca, percepção. Então é isso que é muito importante. Se não fica achando que a gente quer que a criança mude o jeito de falar. Não fale assim, fale assado de modo algum. A gente trabalha. É dar mais uma possibilidade para aquela criança. É dar possibilidades de um jeito Exato. diferente. E ela ter a possibilidade de escolher o que ela quer. É a mesma coisa, e o eu dou que esse ela exemplo quer. às vezes. Eu tenho um calinho no meu pé e eu tô naquele momento uma questão funcional. Tô lá, andando com uma certa dificuldade. Veio uma pessoa e diz: se você fizer um ajuste X, será que o seu cérebro não vai responder melhor? Você não vai se sentir melhor nessa marcha com esse calinho no pé? Então, gente, a gente está falando de cérebro. Eu recebo, eu produzo. Tudo que eu me exponho no ambiente, o meu cérebro muda. E o cérebro da criança é plástico, ele é mole, ele é esponjinha. Tá? Entenderam que é uma função extremamente complexa de trabalhar, envolve família, escola, professor, tio, vó, vô, todo mundo fazendo aquela criança crescer num ambiente de aceitação daquela fala, saudável, para minimizar riscos de não quero gaguejar, não gosto de gaguejar, vou tentar não gaguejar. Todo mundo que tenta não gaguejar começa a criar todo um mecanismo que depois vai levar para toda a vida. No adulto, né? O adulto já... Espera aí, antes da gente chegar no adulto, vamos pensar lá numa criança, quando a gente pensa nas conexões, porque as mesmas conexões que a Lívia fala, é possível no adulto também, tá? As mesmas. A diferença é que o cérebro da criança aprende rápido. Se a gente for pensar num osso, qual osso demora mais? Se eu quebrar meu braço, e se uma criança pequenininha quebrar o braço, qual osso vai recuperar mais rápido? O meu ou o da criança pequenininha? Isso todo mundo sabe, que o da criança pequenininha vai falar assim. E o meu vai demorar um pouquinho mais. E assim vai ser com as conexões do cérebro do adulto e da criança também no tratamento. O adulto vai ter a possibilidade de fluência. A gente consegue trabalhar aquela fala daquele adulto. A diferença é que as conexões não estão tão novinhas, não está tudo assim tão perfeito. Tá tudo perfeito, tá, gente? Mas não tá tudo assim rapidinho. A conexão não tá rapidinho igual a da criança. Da criança é tudo pum. Tudo que você ensina, a criança aprende. Tudo que você ensina, a criança aprende. Então você vai ensinando para ela novas possibilidades e diminuindo as experiências. E aí eu queria entrar na gagueira no adulto com uma questão que o Laércio escreveu aqui. Pra gente poder entender. Será que eu vou achar ela aqui de novo? Que eu não, se eu não encontrar, eu sei mais ou menos o que ele falou. Algumas coisas. Ele falou assim, eu não encontrei aqui não. Ele falou assim, que a opinião dele, como pessoa que gagueja, é que a pessoa, no adulto, o adulto precisa sim de uma intervenção psicológica, porque Vou o falar emocional disso é agora. acavalado.
E aí é o que eu queria entrar na gagueira no adulto aí, que nem sempre, não é todo adulto que vai precisar da intervenção psicológica, tá, Laércio? Por quê? Porque o fonoaudiólogo vai trabalhar a gagueira e trabalhar o que aquela gagueira representa na vida daquela pessoa. O fonoaudiólogo vai trabalhar a forma como aquela gagueira está no corpo daquela pessoa. Muitas vezes, o adulto, ele não tem a consciência da gagueira, ele tem a consciência das experiências que aquela gagueira trouxe. E aí, na terapia fonoaudiológica, uma das etapas da terapia fonoaudiológica é a dessensibilização, que a gente vai trabalhando a experiência que aquele adulto teve e que a criança também tem, criança que também tem, tá, gente? Teve com a gagueira ao decorrer da sua vida. Por isso que a Lívia começou falando na fala dela, ela começou falando dos programas terapêuticos e do processo terapêutico. Porque quando eu pego um programa, eu repito a mesma coisa para todo mundo. Se eu repito a mesma coisa para todo mundo em algo que se manifesta de forma diferente para cada indivíduo, eu não vou ter um sucesso terapêutico. Então, a gente tem que começar a pensar que o fonoaudiólogo vai tratar, vai triar. Às vezes, tem experiências que viram patológicas, mas não são todas as experiências que são patológicas. Não são todo adulto que gagueja que vai precisar de ir pro fono, que vai precisar de então, eu achei muito legal essa questão do Laércio também, e aí eu acho que a gente precisa entender assim, quando a gente recebe um adulto que gagueja, a gente tem que receber a história de vida dela, dessa pessoa. Então, assim, é claro que o fonoaudiólogo, ele não vai assumir por completo tudo, nem tudo às vezes está na alçada dele. Então, assim, o que a gente tem que entender é que tem situações, então, assim, o adulto, o que acontece? Ele traz experiências negativas durante a vida toda. Então, a gagueira que começou lá atrás, por uma questões de ambiente, por questões pessoais dele, por uma falta de oportunidade, às vezes, de um tratamento, ou de conviver com pessoas que entendem sobre a gagueira, essa pessoa cresce num ambiente desfavorável, sim. Seja na escola, seja no ensino médio, na faculdade. Então, assim, a gagueira acaba trazendo, sim, um prejuízo muito grande. E aí eu quero falar do que a gente chama de sistema límbico no nosso cérebro, tá? Veja bem, hoje a gente sabe que o fonoaudiólogo que é especializado em gagueira, ele tem toda uma formação embasada também em como esse corpo, essa mente, lida com questões crônicas, tá? Então, por exemplo, eu sou um adulto que gagueja hoje. Passei por várias experiências negativas. Sofri bullying, fui discriminado, passei por muitas situações vexatórias. Quer dizer, é como se naquelas situações eu estivesse em estado de alerta o tempo todo. Então, eu tenho uma área no meu cérebro que se chama sistema límbico, que é o sistema da emoção. Então, hoje, por exemplo, uma pessoa que teme gaguejar ao telefone, por exemplo, ela vai pegar o quê? Ela vai falar assim, meu Deus, eu tenho que atender esse telefone. Para o cérebro dessa pessoa, é como se esse fato de atender aquele telefone fosse um leão aparecendo numa sala. E que você tem que se proteger daquilo. Que você tem que sobreviver diante de uma coisa que não está te fazendo bem. Então, o que a pessoa que gagueja faz que não quer falar no telefone? Ela se esquiva, ela foge, ela não atende. Ela sai, vai dar uma volta para não ter que fazer isso. Então, o sistema límbico, que é o da emoção, ele vai reagindo na medida em que a pessoa que gagueja vai desenvolvendo na vida. Então, é claro, se eu não gosto de fazer uma coisa, se eu tenho medo do julgamento do outro, se eu não consigo me expressar dentro de um contexto onde tem muita gente, me sinto envergonhado, tenho sensações, esse sistema límbico da emoção, ele começa a entrar em ação. Então, jamais o fonoaudiólogo descarta o que a gagueira causa na emoção, que é o contrário, não é a emoção que causa na gagueira. Claro, quando eu estou mais nervoso, quando eu estou com medo, quando eu não durmo bem, quando eu estou com alguma questão de saúde, é claro que eu vou gaguejar mais. Pode ficar mais evidente. Por quê?
porque a gagueira acontece no cérebro, meu cérebro é sensível, ele sofre com a falta de sono, substâncias se modificam com o estresse. Eu posso gaguejar mais quando meu cérebro é mais cobrado, falando do adulto. Eu posso gaguejar mais com o chefe do que com a minha mãe, porque com o chefe me exige uma clareza maior, uma estruturação de linguagem maior. Exige que eu não seja julgada negativamente pelo meu chefe. Olha quanta coisa o adulto que... Quantas emoções se envolvem ao falar com Exato, o então chefe, assim, né? exatamente. Então, o que eu quero chegar, só para concluir essa parte? Eu quero dizer que quando o Laércio fala da questão do psicólogo, é claro que tem pessoas que gaguejam e tem uma sensibilidade à gagueira muito forte. Eu já tive pacientes que falam para mim, eu não quero gaguejar, eu odeio a minha gagueira, eu quero me curar. E não tem como curar. Então, quando essa pessoa ela não está aberta ao tratamento, ela sofre por ter uma posição crônica, ela não aceita que ela tem aquela característica e ela não consegue desenvolver uma resiliência, é claro que o psicólogo, principalmente o que trabalha com a ACT, né, a terapia de aceitação e compromisso, ou mesmo os terapeutas TCC, né, que trabalham com a terapia cognitiva comportamental dentro da psicologia, vão ajudar demais. Por quê? Porque você precisa entender que faz parte de você aquele quadro e tudo mais. Mas o fonoaudiólogo que trabalha com a gagueira, ele vai fazer com que a relação entre a pessoa que gagueja e a sua gagueira seja uma relação mais amigável. E ela começa a perceber que, Exato. como diz o Luiz Fernando, nosso presidente, que a gagueira não deve ser um dragão. Que você tem que dominar aquele dragão. E quando o fonoaudiólogo começa a melhorar essa relação, e quando o adulto começa a entender por que ele não consegue falar, por que ele pisca, por que ele faz força, aquilo gera tanta clareza na terapia que ele começa a se dessensibilizar diante de situações difíceis. Porque ele começa a entender, eu conheço a minha gagueira, agora eu entendi que eu consigo ter o mínimo de entendimento do que acontece comigo. Eu não estou à mercê de algo que eu desconheço. Ficou claro isso, Mari? Tá claro. E aí eu quero complementar uma questão aqui. Da questão do sistema límbico, gente, para vocês entenderem. Quando a gente pensa no processamento da fluência da fala, nesse processamento da fluência da fala, eu preciso ter uma emoção, tem como eu me sinto naquele determinado momento, com quem eu estou falando, no ambiente em que eu estou falando. Por isso que eu vi alguns relatos de vocês aqui, que é difícil falar. Às vezes vocês estão gaguejando muito com uma determinada pessoa e às vezes gaguejando menos com outro. Porque às vezes você se sente de uma maneira diferente com uma determinada pessoa e às vezes você se sente de uma maneira diferente com uma outra pessoa. E isso é a variabilidade da fluência da fala. A minha vai variar, a da Lívia vai variar, porque faz parte do processo da fluência da fala, quando o meu cérebro vai fazer as conexões lá, bonitinho. E aí, Laércio trouxe de novo aqui, eu quero falar, porque é importante, que eu não tenho, o fonoaudiólogo não tem que trabalhar afeto, porque ele colocou, o fonoaudiólogo não resolve as questões de afeto super comuns, o fonoaudiólogo não vai trabalhar o afeto, o fonoaudiólogo não vai trabalhar a emoção, e sim as experiências e as conscientizações daquela gagueira para aquela pessoa. E aí, não é o afeto, não é aquele sentimento. O fonoaudiólogo vai trabalhar a experiência. E nos comentários aqui abaixo, todos estão caracterizados em cima da emoção. Que emoção é diferente de afeto. Quando eu falo de afeto, eu já entro num campo que não é da gagueira. É de como eu me sinto afetuado ao outro. Como que aquele outro me sente a mim? Isso não é o fonoaudiólogo que vai trabalhar. O fonoaudiólogo vai trabalhar a experiência de falar. Como aquela pessoa sente ao falar. Identificar e conscientizar aquela fala. É diferente, tá bom? Todas as pessoas têm que se conhecer. Tem que conhecer a gagueira e tem que conhecer o seu processo. Tem processos que são diferentes da gagueira. São da pessoa. Então eu vou ter que fazer terapia não é pela gagueira. É pelo meu processo.
Quando a gente fala dessa questão do afeto, é a quem eu me afeto, ou quem me afeta, ou o que me afeta. Eu fiz uma live com um psicólogo sensacional uma vez, ele falou isso. O que te afeta? Afeto é afeto. O que vai te afetar? O que te afeta é o que você deixa te afetar. Muitas vezes a pessoa, sem perceber, porque desconhece a gagueira, deixa que a gagueira afete tanto, 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 que ela paralisa. E aí chega um momento em que o fonoaudiólogo vai ter esse limite, mas ele vai conseguir triar. E ele vai conseguir Sim, encaminhar. E aí sim entra a terapia em sim. E conjunto, que a assim, eu Lívia acho que falou. o mais, pra gente que está habituado a atender adultos, né? A gagueira, ela mexe muito com o coração da pessoa que gagueja, né? Com a emoção. E eu acho Nossa, que para o adulto que gagueja, toda essa experiência do medo, da vergonha, do constrangimento, do às vezes não conseguir falar o que quer, ou ficar pisando em ovos, será que eu digo? Quantas vezes pacientes meus saem daqui e falam, nossa, eu queria tanto ter conversado isso, eu resolvi não falar. Então, assim, chega um momento na vida do adulto, da pessoa que gagueja, né? Que a emoção, o sistema límbico está muito forte atuante. Então, é como se você sim. tivesse vivendo, sobrevivendo com aquele medo, com aquela vergonha, com aquele pavor, que é como se você acordasse todo dia e pensasse, como vai ser hoje? Vou gaguejar? Tenho certeza que eu vou. É como se vocês pensassem que vocês gaguejam todo dia, não é para vocês algo natural. É algo que vocês estão sempre pensando sobre isso, pensando sobre isso. Então, chega um momento que a emoção extravasa tanto que ela acaba ficando muito forte. Ela ultrapassa até a própria gagueira. Porque eu tive casos já de pessoas, de pacientes que falavam assim para mim: nossa, você sabe que eu tive que fazer um negócio, uma dinâmica, e essa semana mesmo eu tive que fazer uma dinâmica, e eu recebi uma palavra num papelzinho. Eu não me lembro a palavra, acho que era perseverança, uma coisa assim. Começava com P a palavra ainda por cima, que a pessoa tinha muito medo de falar palavras com P. Ela passou, acho que meia hora da dinâmica, sofrendo para saber se ela ia ser sorteada ou não. Tem que falar sobre perseverança ou alguma coisa assim. Ela sofreu tanto, ela teve todo o sistema límbico ali. Ela somatizou tudo. Mão suada, frio na barriga, queria fugir. Então, aqui não era nem mais a gagueira que estava ali, era todo esse medo do incerto, o medo do que vai acontecer, do será que eu vou dar conta, será que vai dar certo? A gagueira ficou ali. E aí, quando essa pessoa foi chamada, e ela foi, Mariana, no último minuto ela foi chamada para falar. Ela falou assim: agora eu vou ter que encarar. Na hora que ela pegou o microfone, ela falou para mim: Lívia, eu consegui falar tudo. Quer dizer, o sistema límbico agiu precipitadamente porque já era um medo conhecido, já era um que na verdade não aconteceu aquilo realmente, tá? Então, pessoal, eu entendo aqui todos os depoimentos, como fonoaudióloga que trabalha com adultos e tudo, que essa questão da emoção, para vocês que gaguejam, é algo que a gente tem que acolher com o coração, o especialista. Porque E tem que é muito complexo. respeitar, porque cada história E é eu trabalho, a única. gente tem aqui o nosso moderador de grupo de apoio, o Pedro Bentran, que é um psicólogo, pessoa que gagueja, está com a gente na Abra Gagueira, e assim, divido às vezes muito conhecimento com ele. Então a gente consegue entender qual a parceria do psicólogo com a fono, mas como a Mari falou, psicólogo não consegue, não tem a formação para ajustar o comportamento motor de fala. Eu preciso que essa pessoa entenda o que está acontecendo com a gagueira dela. Eu preciso que ela entenda a vida dela, gaguejada, para que ela possa deslanchar. E o psicólogo vem muitas vezes, num caso mais sério, para dar essa base também em lidar com as situações. Eu acho que é isso, Mari. Daqui a pouco vai cair na sua live. Traz uma questão que o Fernando colocou aqui pra gente, de uma pergunta bem legal, que ele falou se as pessoas que gaguejam estão mais suscetíveis a suicídio e a depressão.
Ô, Fernanda, as pessoas que gaguejam, elas estão mais vulneráveis. E quando existe uma vulnerabilidade, uma vulnerabilidade por causa de um padrão de fala, ela pode estar suscetível a muitas coisas, sabe? Então, é um padrão da depressão. Pode ter, não que ela seja, não tenha um percentual maior de pessoas que gaguejam com depressão, mas a vulnerabilidade e as experiências perante essa vulnerabilidade pode ocasionar uma Sim. depressão, sim. Quanto mais vulnerável eu sou, mais suscetível eu estou, porque eu estou vulnerável numa E tem determinada uma situação. só Então, um isso é detalhe que eu estava legal. vendo aqui o comentário do Laércio que eu achei bem interessante. Ele fala, só conhecer a gagueira e sentir ela não vai realmente desmascarar ou melhorar toda a sua experiência de tristeza e negatividade da... E não Não. tem que melhorar. Inclusive, É isso que tá. o trabalho psicológico, fonoaudiológico, associado muitas vezes a questões até ligadas ao sono. A gente sabe que pessoas que gaguejam têm dificuldade de sono, já foi comprovado. Pessoas com questões alérgicas. Então, às vezes, nós, fonoaudiólogos, nós não devemos monopolizar o atendimento, não. A gente precisa entender o que aquela pessoa necessita. Ela vai. Eu já encaminho para psicólogo, encaminho sim, quando eu vejo que a situação está complicada. E caminho para médico do sono, quando o sono é muito ruim, que isso agrava a gagueira, né? O emocional agrava a gagueira. Então, eu acho que essa E população o tratamento, ele pode ser multifatorial e ele multiprofissional deve ser multifatorial quando aquela pessoa é como o Laércio necessita. falou. É multiprofissional. Como o Eu Laércio falei errado, gente. Ele tem que ser falou. multiprofissional, literalmente. E eles têm que passar, gente, por várias etapas. Por uma etapa de conscientização do que aquela gagueira é, de como você gagueja, do que aquela gagueira representa. Você tem que passar pela etapa de Quais sensibilizar os essas pontos partes. Você tem que passar por um modelamento da fluência, por uma modificação da gagueira. Você tem que trabalhar suas habilidades comunicativas com essa nova forma, com essa nova experiência de falar. Mas isso tudo não significa que não aquela vai? gagueira vai parar. E muitas vezes as pessoas, elas esperam que aquela gagueira pare, literalmente. E ela não vai parar, só que vão ser dadas novas possibilidades e novas experiências, Exatamente. né, Li? Então eu acho que é isso. Eu acho que o adulto que gagueja, ele traz uma experiência de vida que a gente tem que ser sensível a ela, olhar para esse indivíduo que gagueja, trabalhar o que o fonoaudiólogo tem na sua alçada para trabalhar, melhorar toda essa programação de fala e todo esse conhecimento que a pessoa que gagueja às vezes não tem, mas nunca deixar de olhar a necessidade desse paciente. Inclusive, tem terapia, assim, por exemplo, a gente está falando muito hoje em dia de mindfulness, né? Que é o mindfulness é aquela questão da atenção plena, que hoje já tem estudo sobre mindfulness e gagueira, né? De você entrar num processo de um momento presente para diminuir várias questões aí de ansiedade frente às situações de comunicação. Então, assim, é entender que o fonoaudiólogo capacitado é aquele que tem o título de especialista ou que tem muito curso na área. Agora, o habilitado, qualquer fonoaudiólogo pode tratar? Pode, mas a gente tem que dar preferência para os especialistas que têm essa visão geral. No Brasil, são 50 especialistas apenas. Acabei de entrar hoje no site do Conselho Federal. O que são 50 especialistas para um Brasil enorme, que no momento temos 10 milhões de crianças gaguejando? O que vocês acham de 50 especialistas? Aí vem a questão do SUS, que foi colocado aqui. Temos um problema enorme no Sistema Único de Saúde, sim, para encontrarmos pessoas, fonoaudiólogos capacitados para o atendimento de pessoas que gaguejam. Estamos aí galgando numa luta para que essa situação seja cada vez melhor, mas ainda é difícil, sim. E o particular, às vezes, nem todo mundo, como foi colocado aqui, consegue fazer, né? E é importante trazer que isso que a Lívia falou é uma realidade não só na gagueira, mas em várias outras questões que você precisar de um atendimento especializado, a gente ainda tem uma dificuldade dentro do Sistema Único de Saúde que a gente espera que é uma questão de saúde pública que a gente trabalhe
para poder suprir. Ainda é um caminho muito grande, a gente entra numa questão muito maior, mas procure um fonoaudiólogo se a criança começar a gaguejar, procure um fonoaudiólogo se você precisa de terapia. O sucesso de uma terapia fonoaudiológica está ali quando você trabalha a sua fala, a pessoa, e quando você não se impede de ser quem você é por causa da sua gagueira. E também não se impede de ter novas experiências, porque muitas pessoas chegam pra gente falando que eu já fiz terapia fonoaudiológica, mas não adiantou nada, porque eu não consigo colocar isso no meu dia a dia. Então, se a gente não teve um sucesso terapêutico, às vezes não seguiu o objetivo terapêutico, ou você, às vezes, não se permitiu ter novas experiências, porque é difícil se permitir ter novas experiências, não só na carreira, mas em tudo na vida. É difícil ter nova Inclusive, a experiência, gente né, pode Lívia? até deixar para um segundo momento uma outra live falando sobre assim, saiu um estudo recente agora que mostra por que pessoas adultas procuram terapia de fonoaudiologia e tem pessoas que não querem fazer. E foi muito interessante esse estudo, né? Porque mostra o pós e contra. E é muito difícil a pessoa que gagueja se conectar com isso, com essa situação da própria gagueira depois da vida adulta. Eu tô falando isso porque é muito interessante ver como o adulto, ele... Como é que eu vou dizer? Ele... Ai, fugiu a palavra. Ele tem dificuldade, às vezes, de transferir, sim, as estratégias de fala que ele aprende em terapia, ou aquela experiência que dentro de um set terapêutico acaba sendo mais leve. É muito difícil, sim, quando você sai porta para fora desse mundo maluco de competitividade, no mundo da pressa, no mundo que não acolhe. Então, o fonoaudiólogo capacitado para trabalhar com as pessoas que gaguejam também entende dos pós e contras, e a ciência vem cada vez mais evoluindo para que ajude a pessoa que gagueja a transferir o que consegue fazer num ambiente mais saudável para um ambiente em que dá mais medo, né? Então, eu só queria colocar isso também, que eu acho que é importante, que a Mari falou, né? Que é difícil sair e usar estratégia, é difícil você fazer uma mudança, é difícil você se abrir para o novo. Então, a terapia de pessoas que gaguejam adulto, ela exige muita capacidade e competência do profissional, porque a gente tem que lidar com o ser humano e não com a gagueira. Eu acho que é aqui que define o nosso final, né, Mari? Da nossa live. Exato. Vai acabar, tô com E é medo dela interromper. difícil. Já está acabando, já acabou, na verdade. É muito difícil, às vezes, as pessoas se permitirem. E também para o profissional, às vezes, não ver só a gagueira, porque é muito difícil para o profissional separar, porque todo mundo quer aquilo ali, ó, aqueles parâmetros, aquele processo perfeito que a Lívia falou. E a gente tem que deixar esse perfeito ali do cantinho para trabalhar o processo de cada pessoa. É isso, Espero Li. que a gente tenha conseguido Muito aí obrigada. desmistificar algumas coisas da fono, mostrar o quanto esse trabalho é humano do fonoaudiólogo, o quanto a gente pensa assim em tudo, na experiência de vida, na gagueira, na pessoa, e que a gente está aqui é para ouvir, é para estar junto, é para vivenciar com as pessoas que gaguejam aí as suas histórias e tentar cada vez mais ajudar, e a ciência que nos ajude também, né? Que nos instrumentalize para que a gente possa ser um meio aí de conforto para vocês. Lívia, Vai obrigada, ficar obrigada, gravado, obrigada. sim, Pessoal, provavelmente. muito Mari, foi obrigada, ótimo. viu? Um super, hiper, mega Beijo para beijo, vocês, boa gente. noite. Esse Tchau, tchau. comentário. Tchau. Beijo. Tchau.